Você já deve ter ouvido falar que os pobres ou as pessoas com menos instrução falam errado. Bom, hoje nós vamos justamente discutir sobre essa afirmação, que é tida quase como uma verdade absoluta dentro da sociedade. Eu sou Giovana Barros e hoje eu vou conversar com o Thiago Abreu e o Anderson Monteiro. E aí, pessoal? Oi, pessoal. Nós somos acadêmicos do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão e esse é o nosso podcast The Mouth Talks. Bom, para começar, o nosso debate, a nossa discussão sobre essa afirmação, é importante a gente ressaltar que hoje em dia, alguns linguistas, eles afirmam que se comunicar é mais importante do que falar, entre aspas, certo. Vocês, meninos, vocês concordam com essa afirmação? Olha, Giovana, sobre a comunicação, a gente sabe que o objetivo dela, na verdade, é de passar uma mensagem para o outro falante. Sim. Se você está falando com um lavrador, por exemplo, e começa a falar de maneira eloquente, com palavras difíceis, você provavelmente não vai ser entendido. Ao mesmo tempo que se você falar com um empresário, usando um jargão rural, ele também pode não entender o que você quer dizer. Então eu penso que sim, se comunicar ou passar a mensagem vale mais que somente falar de uma forma específica. Até porque, quando a gente diz que uma determinada pessoa, um determinado grupo social está falando de maneira errada, a gente está aí aplicando, o contexto do preconceito linguístico, que foi brilhantemente definido pelo autor sociolinguista Marcus Bagno no seu livro que tem esse mesmo nome, O Preconceito Linguístico, que também é um dos pontos que a gente quer abordar hoje aqui nesse podcast. É justamente o preconceito linguístico. Tá, segundo Marcus Bagno, ele vai definir o preconceito linguístico como um conjunto de atitudes assumidas por pessoas ou então por um determinado grupo perante a uma maneira de falar diferente do qual eles adotam como correto. Isso vai influenciar bastante. Sim, influencia realmente no nosso julgamento, do que é certo e do que é errado. E voltando assim para a afirmação que a gente tinha feito, de que a gente já concordou aqui, de que é mais importante você ser entendido, você se fazer entender, do que você, entre aspas, falar certo, falar de acordo com a norma culta, a gente pode lembrar lá da pragmática, a pragmática, que é justamente o ramo da linguística que estuda a linguagem no contexto do seu uso. A gente pode lembrar, por exemplo, da teoria da cooperação de Grice, dos princípios de cooperação de Grice, que ele justamente definiu como, por exemplo, o que era necessário para que em uma conversa todo mundo se entendesse, A cooperação era justamente isso, o que seria necessário para que num contexto assim conversacional duas ou mais pessoas elas se entendessem. Por exemplo, para que eu e vocês dois estejamos nos entendendo aqui no que a gente está conversando, no que a gente está discutindo, são necessários alguns princípios que ele chamou de máximas, As máximas conversacionais, que é justamente para nos ajudar a fluir de maneira boa uma conversa. Elas seriam uma construção de um diálogo, de forma com que todos pudessem se entender. Ferramentas. É verdade, como se fossem ferramentas, Isso. assim, como se fossem uns moldes que ele percebeu durante as análises dele. E a gente pode citar, primeiramente, uma máxima da quantidade. Por exemplo, quando uma informação é repassada para alguém que vai realizar, ela precisa conter algumas detalhes, algumas informações adicionais. Por exemplo, quando uma mãe pede pro filho, vai no mercado, aí o filho pergunta, mas pra quê? Essa primeira afirmação, ela falta alguma coisa. Aí, não, vai no mercado pra comprar sabão. Aí o filho volta com sabão e a mãe, não era esse sabão que eu queria, pode voltar lá e comprar de novo. Aí o filho não vai entender, porque a mãe não disse qual a marca do sabão, a mãe não disse qual o tipo de sabão. Aí fica complicado, porque faltaram informações nessa frase, faltaram informações nesse contexto. Sim, a mãe não especificou se ela queria um sabão em barra, se ela queria o sabão líquido, o sabão em pó. Ela não especificou, como você falou, a fragrância, a marca que ela queria. Ou seja, faltaram aí informações, A quantidade de informações, Justo. Ela não foi suficiente aí para que o filho entendesse de fato o que a mãe ela queria dizer. Verdade, essa é a máxima da quantidade, Grice também falou da máxima da qualidade. Nessa máxima, ele também ele quer analisar a qualidade do que está sendo falado. Em outras palavras, pessoal, é não dizer o que tu acredita ser falso e também não dizer algo para o qual você não tem evidências adequadas. Por exemplo, quando você diz que provavelmente está acontecendo uma briga lá fora porque você está ouvindo um barulho muito alto.
você não tem certeza, não é uma coisa certa para você. Então, se você não tem certeza, seria melhor então que você nem falasse. Né? Essa seria a máxima da qualidade. E há também a máxima da relação. Essa máxima da relação, pessoal, tende a você falar apenas coisas relevantes, falar coisas pertinentes. E nada diferente disso aí. Até porque, né, a gente pensa assim, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês dois sobre pragmática, e aí vamos supor que do nada eu diga, caramba, eu tinha que dar banho no meu cachorro hoje. Isso não tem relação, exatamente, não tem relação com o que a gente tá falando aqui, ou seja, não se relaciona, não é pertinente o nosso assunto aqui, eu interromper do nada a conversa só pra falar, nossa, eu tinha que dar banho no meu cachorro hoje. Também nós temos a máxima da modalidade, e essa máxima ela vai dizer que a pessoa ela tem que falar de forma concisa, de forma coesa, de forma clara e objetiva, não devem ter brechas para outras interpretações. Por exemplo, se eu dissesse, a bolsa estourou. Ok, aleatoriamente a pessoa, e aí? E pode ter várias interpretações. Por exemplo, a bolsa estourou. Vamos supor, bota em um contexto. Tá numa maternidade, a mãe tá deitada lá. A bolsa estourou. Ok, agora sim isso faz sentido. Ou então, na bolsa de valores. Olha, a bolsa estourou. Tem todo um sentido, todo um contexto conversacional anterior. Exatamente. É por isso, inclusive, que no dicionário, cada palavra tem mais de um sentido. Ali a gente tem 1, 2, 3 significados para uma mesma palavra. Porque a palavra ela vai depender, o seu sentido, de como o contexto está inserido ali, né? Como essa palavra está inserida em uma situação. Então, isso aí tem a ver realmente com a máxima da modalidade, né? Não deixar brechas, não deixar ambíguo, não ter metáforas ali no que se é dito, que é para ficar o mais claro possível, né? Isso, até para não ter aquela confusão do mas não foi isso que eu quis dizer outra coisa. Isso. Se você não se expressar de maneira clara realmente, pode ser que a pessoa entenda outra coisa. A gente pode até tentar desmembrar, né, essa frase que ele falou, a bolsa estourou. Bolsa pode ter vários significados, né? Se você pegar só a palavra bolsa, por exemplo. A bolsa pode se referir a uma mochila, pode se referir a uma bolsa de estudos em algum lugar, alguma escola, alguma faculdade. Pode se referir a uma bolsa de iniciação científica, por exemplo. Bolsa, no caso, um valor em dinheiro. Estourar também pode ser, né? Estourar pode ser fazer sucesso, pode ser se estressar demais a ponto de explodir. Pode ser... As palavras têm vários significados mesmo, como o Thiago já testou o exemplo do dicionário, né? Colocando vários significados. Bom, retomando aí esse contexto, né? Esse conceito, na verdade... Esse conceito de que a gente, quando diz que alguém está falando errado, a gente está aplicando um preconceito linguístico, eu aproveito para citar o nosso jornalista maranhense, o Marco Aurélio Dessa, né? Ele diz, por exemplo, que a linguagem, muitas vezes, a serviço dos poderosos, ela se utiliza, né? A mídia se utiliza de algumas expressões cultas que fazem com que a gente pense que só elas são possíveis para um determinado contexto. Por exemplo, pode ser que na televisão você só ouça um determinado tipo de linguagem e de tanto ouvir você pensa, não, se tá na televisão é porque esse deve ser a maneira certa de falar, né? E o Dessa, ele vai justamente dizer que isso aí acontece porque tá em serviço de poderosos, né? Acontece para você ver, para você sentir que as pessoas mais ricas, elas têm um poder maior. E aí ele chama essas pessoas que acabam dizendo que só a maneira culta de se escrever e de se falar é a certa, de escravos gramaticais e também de oficiais do português. Ele diz que eles usam como regra geral essa norma culta e que eles acabam metralhando, acabam fuzilando tudo que saia disso, né? E isso também me lembra uma entrevista que o Marcos Magno ele deu para a Uni, em que ele diz que, entre aspas, né, abre aspas, ele diz, como todo preconceito, o preconceito linguístico é a manifestação de um preconceito social, porque o que está em jogo, na verdade, não é a língua que a pessoa fala, mas a própria pessoa como ser social. Rejeitar a língua é rejeitar a própria pessoa e a comunidade de que ela faz parte. Ou seja, aí já entra numa discussão bem mais ampla, né? De que na verdade a gente não estaria com preconceito simplesmente pelo que se fala, mas estaria com preconceito por quem é que está falando dessa maneira. A gente pode discutir, por exemplo, que se uma pessoa diz assim, é nóis,
né? A gente pode, uma expressão muito comum, é nós. É nós, de acordo com a norma culta, com a norma padrão, tá errado, né? Deveria ser somos nós. Mas se você vê, por exemplo, uma pessoa rica falando isso numa balada, é nós. Você pensa, tá errado. Se você diz pra essa pessoa, tá errado, a pessoa vai dizer, bom, pode até estar errado, mas é assim que todo mundo fala. Enquanto isso, alguns outros, entre aspas, erros de português que uma pessoa assim com menos condição social, uma pessoa com menos conhecimento possa cometer, a gente acaba dizendo que não, que é só um erro mesmo, que a pessoa tá errada e que ela tem que mudar o jeito que ela fala. Entra muito mais numa questão social. Exatamente. Aí esse é nós, por exemplo, se fosse falado por alguém de uma classe mais desfavorecida, a gente poderia julgar, a pessoa poderia julgar, por exemplo, como se ela não soubesse que o certo seria somos nós, né? Então isso vai realmente depender, não do que foi falado, mas pode depender da classe, do grupo social em que aquela pessoa pertence, né? Sim. É importante que a gente pense que o próprio Marcos Magno ele afirma que muitas vezes a língua ela é usada como instrumento de opressão. Ou seja, a gente pensar que uma pessoa ela necessariamente não sabe falar ou ela fala errado de acordo com a condição dela é realmente um instrumento de opressão, de preconceito. Dizer que uma pessoa precisa abandonar o jeito que ela fala para falar de um outro jeito, de um jeito que uma outra classe fala, para falar de um jeito que é estabelecido pela sociedade como padrão, é realmente um desplante, né? A gente pode considerar um desplante. É você querer que a pessoa renegue o jeito que ela cresceu, os traços, né, do crescimento dela, da sociedade em que ela viveu, por causa de simplesmente uma coisa que é estabelecida por uma classe dominante, né? Até porque antes de mais nada, a necessidade é se comunicar primeiramente. Agora, a forma como é comunicada, ele é colocado como um preconceito. Não, tu é pobre porque tu fala errado, tu fala tudo, não conjuga verbo, não segue a norma culta. Então, provavelmente veio de família pobre, veio de bairro pobre. E acaba que a gente internaliza esses conceitos e a gente acaba, não, eu preciso mudar, não, eu preciso aprender o português certo, que é o falado pela mídia, que é o falado pelos políticos, pelas pessoas que têm um cargo mais elevado, que julgam ser o português certo, mas de qualquer forma, o princípio é comunicar. Sim. Então, depois de toda essa nossa discussão, né, a gente pode retomar aquela primeira frase que a gente citou, né, que quem é mais pobre, que tem menos instrução, fala errado. Diante de todas as nossas discussões, a gente pode afirmar que isso é uma completa mentira, né? A pessoa não tá falando errado. Ela simplesmente tá refletindo, né, o caráter social dela, a identidade naquilo que ela fala. Ou seja, isso é cheio de preconceito linguístico, né? Que era justamente o que a gente queria afirmar. Bom, esse foi o nosso podcast, né? Nós agradecemos a sua audiência. O nosso podcast de hoje, como vocês perceberam, foi sobre o tema do preconceito linguístico, levando ali pela visão do Bagno e falando também da pragmática, né, dos princípios cooperativos de Grice. Bom, nós esperamos ter sanado algumas das suas dúvidas, ter desmistificado, né, essa questão de que as pessoas mais pobres elas falam errado. Esperamos que você tenha gostado. Esse aqui foi o The Mouth Talks. Obrigado, gente, pela audiência. Obrigada pela audiência. Até mais. Tá certo. Tchau. Tchau.